Bom dia, bom dia. Bom dia. São 9h30 da manhã e vocês vão hoje acompanhar a gente no Congresso de Futebol Americano que vai rolar aqui em São Paulo nesse fim de semana. Então, bora com a gente. Acha que teve um jogo aqui da NFL no Brasil. Poxa, que legal. Então é porque o Brasil gosta muito de esporte, o Brasil é muito fã de esportes americanos, tem uma conexão quase cultural, né, de uma similaridade cultural com os Estados Unidos, então é por isso que a NFL estava aqui? Não. Pessoal, tô aqui com o André. André, fala pro pessoal quem é você. Sou diretor de parcerias e patrocínios da NFL. Maravilha. Para contextualizar, lá dentro foi muito falado sobre o flag, né, que o flag é a porta de entrada para o full pads e tudo mais. Tinham muitos professores de escola lá dentro. E a pergunta que eu queria ter te feito lá dentro, que eu não tive a oportunidade, é que a própria NFL tem alguma intenção de entrar com participação desse flag nas escolas? Isso já foi conversado ou isso é uma coisa muito distante? Como a NFL vê a implementação do flag nas escolas aqui no Brasil? A gente fez uma parceria nos primeiros 2 anos dos jogos aqui no Brasil, em São Paulo. A gente fez uma parceria com a Prefeitura de São Paulo, onde a gente fez um programa de flag nas escolas da rede municipal. Para o Rio de Janeiro agora, a gente está buscando uma parceria muito semelhante com o governo municipal e o governo do estado do Rio, para a gente talvez até potencialmente expandir, eu acho que essa parceria. Sim. E a gente também tem muito o apoio da CBFA para a gente buscar isso também na rede privada. Né? A gente sabe que o Brasil a gente precisa atingir todas as bases. Sim. Então, a gente tem pessoas específicas dedicadas para isso. O departamento de flag da NFL, tanto aqui no Brasil ele está sendo ainda formado, mas internacionalmente a gente está buscando esses tipos de parceria. Aqui em São Paulo ele foi bem bacana, a gente conseguiu ter um êxito bem bacana de capacitar professores para eles colocarem o flag na rede pública. E eu acho que esse é o tipo de investimento que a gente tem que fazer, né? Acho que esse tipo de parcerias a gente precisa trabalhar tanto na rede privada quanto na rede pública. E eu acho que são com relação com a CBFA, que está na ponta dessa lança, com governos estaduais, com o governo federal, com o governo municipal, para que a gente consiga organizar isso de uma forma mais bacana. Então já tem um foco da NFL nisso, assim. É um ponto de entrada para que a gente consiga trabalhar o flag, com certeza. É uma das plataformas que a gente mais trabalha. Bom dia, mais uma vez, voltamos e estamos indo para o dia 2 do Congresso de Futebol Americano de 2026. Ontem foi muito legal, a gente teve aí uns papos bem interessantes, papos espinhosos, polêmicos, a gente vai falar mais sobre isso, inclusive, vamos ver se a gente fala com o causador de polêmicas? Vamos, né? A gente precisa falar com ele, inclusive. Aguardem aí. O que você tá achando do Congresso até aqui? Cara, eu sempre gosto muito do Congresso, né? Não é meu primeiro, não é meu segundo. Então, eu senti falta quando não teve. Mas agora estamos de volta e, assim, marcaremos presença nos próximos, com certeza. Se vocês não sabem, faz pelo menos uns 10 anos aí que a gente frequenta o Congresso. Tranquilamente. Uma coisa que é muito importante a gente, desde que começou esse trabalho oficialmente, a gente monitora o que a gente tem de arbitragem, assim. What would you say as far as offensive coaches? What's the easiest play in football? The easiest play in football? What do you think? A run. Okay. On the play that you showed us that you call our referee over here, you talk about the height difference between the athletes. One is 5.5 and one is 6.1. Regarding the height differences, there is any specific, type of tackle technique that you taught your players to do? We call it a cut tackle. So we teach our smaller guys
Well, everybody. We teach everybody because a 6'1", 180 going against a guy that's 6'3", 250. There's a difference there. The cut tackle, coach, one coach, can I get an example? Somebody want to step up here? You want to cut, coach? All right. We'll do, so he stays here, and we'll start out by, when we're doing progressions with tackling, we always start by walking. So we'll teach him how to do cut tackle by walking. So I'm gonna tell him to be really heavy on this leg right here. Light on that one, okay? I'm walking here, I'm not actually gonna hit him. And we wanna sit here, low, and I'm aiming point for like right in the thigh. So I'm gonna take here and I'm gonna hit it across. We teach that in the open field for smaller guys trying to tackle a bigger opponent. And then we'll take bags and we'll run across and we'll hit it with our right shoulder, left shoulder. But that's a cut tackle, is aiming point low. Thank you. Simplified, we do a bunch of drills. Mais uma vez, Lucas Rossetti neste canal. Amigo, E aí, Fabi? E aí, pessoal? Explica pra gente de onde saiu. Primeiro, de onde saiu a ideia de fazer o primeiro. Tá, Porque este não é o primeiro. esse é o oitavo. Então. E aí a gente quer saber como tá sendo pra você voltar com esse congresso, porque ficou parado por um tempo e tudo mais. Então, quais as dificuldades e os prazeres de trazer esse Tá, congresso de o volta? congresso ele nasce quando eu estava na faculdade ainda, eu sou formado em Educação Física pela USP, e eu senti uma distância muito grande do que era praticado no futebol americano versus o que era ensinado na faculdade. E numa iniciativa minha mesma, eu falei, cara, por que eu não tento juntar os dois mundos? Na época eu conversei com o professor Ari, da Faculdade de Educação Física e Esporte da USP, eles entraram com infraestrutura, professores, eu convidei os treinadores de futebol americano e a gente fez o primeiro Congresso Brasileiro de Futebol Americano, foi feito na Escola de Educação Física e Esporte da USP. Desde foi então, em? 2018, talvez, 2017, Por aí. já não lembro mais, talvez 2017. E aí eu fui organizando anualmente, sempre na última semana de janeiro, os congressos, até 2023, quando eu decidi dar uma parada para entender melhor o que eu precisava fazer e, às vezes, O reorganizar rumo um do pouco. esporte também, né? E quando eu ganhei o prêmio pelos Dolphins, o Damarino fez um vídeo para mim falando, Lucas, continue com o bom trabalho. E aí quando o Damarino pede pra gente continuar com o bom trabalho, a gente Pesa um obedece, pouco, né? a gente obedece o que a lenda fala. Então, decidi fazer o congresso de novo e eu tive muita sorte de ter o apoio e o patrocínio do Miami Dolphins. Eles entraram dando muita segurança para o evento, dando muito apoio. Então, muito obrigado para o Miami Dolphins por ter acreditado no Congresso Brasileiro de Futebol Americano de novo. E as pessoas vieram. Então, está sendo um sucesso, está muito bom rever os amigos, está muito bom rever pessoas e debates estão em tão alto nível de Sim. futebol americano. Acho que agora o Congresso volta para ficar. A Vai gente ter ano espera que que vem, sim. vai ter ano que vem, se inscrevam, venham participar, venham conhecer os outros treinadores. Obrigado para vocês, duas na linha, de estarem cobrindo o evento. A gente que agradece. Também espero que vocês estejam em todos os eventos a partir de Com agora. certeza. E é isso, o sonho de fazer o futebol americano dar certo no Brasil, ele tem que continuar. E é para isso que eu faço o congresso. Essa a E minha é para parte. isso que a gente está aqui também, né? Ajudando a divulgar o trabalho dos amigos, apesar que não precisa de muita divulgação. Não, sempre é bom. Né? Sempre Mas é é bom. sempre bom estar Sempre aqui bom. e ali. E a gente também tem um monte de amigo aí, encontra todo mundo, é legal demais. Conhece gente nova, Que é muito legal que é também. muito legal também. Então a gente te agradece muito pelo convite, por organizar esse congresso de novo, porque não só pra gente, mas pros coaches e pros futuros coaches Para quem também, para professores de escola que estão aqui, os professores da rede pública que estão aqui, professores de projeto social que estão aqui. É muito importante essa misturada toda. Então a gente agradece de coração o convite e por estar organizando esse congresso de novo. Conte com a gente nos próximos. Vou cobrar. Estaremos aqui com toda certeza. Muito Tchau, obrigada. pessoal. Obrigado, Fabi. Valeu. Valeu, Mia. Galera, estamos aqui com Esther Alencar. É uma pessoa que eu particularmente já acompanho faz muito tempo. Primeira brasileira a conseguir chegar numa comissão técnica de um time da NFL. Esther, conta pra gente um pouco da tua caminhada. Você começou no Onças, não foi? No feminino, no FABR. E aí, como você foi parar
em Tampa? Na verdade, assim, eu tô envolvida no futebol americano já faz 12 anos, né? Comecei como jogadora de futebol americano, cofundadora hoje do time mais forte do sul do Brasil, né? O Curitiba Silverhawks, enfim. Então a minha jornada começou assim, apaixonada pelo esporte, não sabia que poderia jogar. A gente começa um time para poder jogar, quando vê virou a coach, enfim, a coach é presidente, o FABR, a gente vê muito disso tudo em junto e todos os misturado, lugares. né? Mas muito cedo eu entendi que eu queria trabalhar com futebol americano e que o caminho seria como treinadora. Então, me desenvolvi, planejei durante muitos anos, aproximadamente 8 anos, me preparei para o dia que eu teria uma oportunidade, né? Então, já em 2020, durante a pandemia, tomei a decisão de realmente migrar para ser treinadora profissional, procurar um programa no Brasil que investiria em uma pessoa para ser treinadora, né? Encontrei o Rio Preto Wilders, foi onde eu comecei de fato minha carreira profissional no futebol americano. E aí, nesse processo, eu sempre acompanhei muito o que acontecia nos Estados Unidos, muitas iniciativas, me aproximei também de outras mulheres treinadoras e nesse meio conheci pessoas, fiz contatos e apareceu uma oportunidade, eu me inscrevi sem expectativa nenhuma, simplesmente, o que tem? Não, eu já tenho, né, famoso. E aí eu lembro até hoje, assim, quando eu recebi o e-mail dizendo que, assim, primeiro eu passei pela primeira fase e passei pela segunda, mas entre a segunda fase e o resultado foram acho que quase 2 meses sem resposta, eu falei, escolheram outras pessoas, tudo bem. Eu nem lembrava, e aí do nada um dia eu acordo, abro meu e-mail e tem lá, você foi selecionada para a National Coaching Academy do Tampa Bay Buccaneers. Então assim, realmente foi um trabalho de muitos anos, na verdade, que a oportunidade ela aparece, mas quanto você está pronto para pegar ela, né? Foi mais ou menos o que aconteceu comigo, então, enfim, poderia passar horas falando de tudo isso. E só pra gente ter uma noção, obviamente você aprendeu muita coisa em Tampa. A metodologia, eu imagino que deva ser muita coisa diferente. O que você trouxe de mais importante de lá que você consegue aplicar aqui hoje no time do Rex? Eu acho que assim, a primeira coisa é que eu fui muito privilegiada de passar por lugares e ter muitas boas referências muito antes de chegar nos Estados Unidos, né? Então o trabalho que a gente fazia no Wilders, a experiência que eu tive de um estágio remoto que eu fiz com uma universidade de primeira divisão do México, tudo isso, o futebol americano, na verdade, ele caminha numa mesma direção quando ele é bem feito em todos os lugares. A diferença é que na NFL, a proporção disso é muito maior, mas não é diferente. Então assim, eu lembro até quando eu cheguei, eu me sentia muito insegura em relação a muita coisa, quem que sou eu perto de todas essas pessoas, mas quando a gente para pensar e falar de futebol americano, no fim é tudo a mesma língua. A questão é qual vocabulário se usa principalmente, essa foi a maior adaptação, o maior desafio, mas quando você é capaz de fazer associações, você fica tudo bem, eu tô em casa, isso aqui eu entendo, né? Então foi muito feliz poder perceber isso e aí voltar para cá, eu acho que o principal é entender que o meu trabalho estava na direção certa e continuar, obviamente, a agregar principalmente aspectos técnicos. Eu trabalhei com os quarterbacks quando eu estive em Tampa, era coach de quarterbacks tanto do Rio Preto Wilders quanto da seleção na época, então aproximar principalmente o aspecto técnico, alguns drills, algumas dinâmicas dentro do treino, aspectos de como a intencionalidade que as coisas são feitas. A gente sempre teve muito senso de urgência em tudo que a gente fazia no Wilders, ou bons times de futebol americano trabalham com senso de urgência, mas lá não tem margem para nenhum detalhe passar despercebido, então acho que é muito mais o aspecto de cultura, de intencionalidade, que são coisas para mim que sempre fizeram muito sentido, então acho que é um pouco disso tudo. Legal. A gente vai deixar o @ da Esther aqui. Por favor, sigam ela, tá? Essa pessoa é um crânio quando se trata de futebol americano. E nada mais justo da gente dar um pouco mais de ibope para mulheres nesse esporte, no meio onde é muito cheio de homens. Obrigada. Esther, muito obrigada. Sucesso cada vez mais. E a gente espera que tua carreira não pare por aqui. A gente quer que você alce voos ainda mais longos. Obrigada. Obrigada, Esther. Acabamos de sair do 2º dia do congresso e foi assim, muito legal. A gente sabe da importância de ter o congresso na capacitação, principalmente de professores e toda a questão agora que o flag está entrando aí com força nas escolas, já que a Olimpíada ou pelo menos a gente aí. espera, né, escolas? Façam a parte de vocês. Bom, mas é muito importante, é sempre muito legal poder aprender com toda essa galera. A gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo, aí com algumas coisas um pouco mais técnicas, mas a gente está sempre aqui na briga pelo aprendizado e para espalhar a palavra do futebol americano. Sempre. Não se esquece, se inscreve no canal, dá um like no vídeo, comenta aí o que vocês acharam desse vlog meio diferente que a gente fez hoje
que a gente quer saber a opinião de vocês. Um beijo, galera. Até o próximo vídeo.